local onde Jesus teria multiplicado pães e peixes, é achado no Mar da Galileia. 7 de agosto de 2017. Arqueólogos israelenses encontraram nos arredores do Mar da Galileia, Lago Tiberíades, ou Kinneret, os restos de Betsaida, Julias, o povoado onde, de acordo com a tradição cristã, os apóstolos Pedro, André e Felipe moravam e onde aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Encontramos o que parece ser a cidade dos 3 apóstolos, onde o Messias multiplicou os pães e os peixes, afirmou nesta segunda-feira de agosto para a agência Fé, o arqueólogo Mordejai Avião, do Kinneret College, em Israel, que há 3 anos trabalha neste projeto. Na margem nordeste do Mar da Galileia, a equipe vasculhou o lugar onde, conforme o Novo Testamento, estiveram 3 dos apóstolos do Messias, a reserva natural do Vale de Betsaida, como é conhecida hoje. Há pouco tempo, Avião achou, com mais 25 arqueólogos e voluntários, uma capa do período das Cruzadas, uma feitoria de açúcar do século XIII, e um mosteiro que parece ser uma igreja. 2 metros debaixo do solo encontraram restos do período bizantino, que se remonta à etapa final do Império Romano e que nos seus primeiros anos de vida se estendeu por todo o Mediterrâneo Oriental. Tempo atrás tinha sido descartada a possibilidade de encontrar algo deste período da história, mas foi a aparição de uma peça de cerâmica em 2014, que fez que a equipe se concentrasse mais nesta área, é o que fez aumentar as expectativas. Existem moedas, cerâmica, um mosaico, paredes e um banheiro de estilo romano, o que nos leva a crer que não se tratava simplesmente de um povoado, mas de uma grande cidade romana, afirmou Avião, acrescentando que abaixo da camada, em que objetos das cruzadas estão, tem ruínas do período anterior, ao romano, de 300 a 100 a.C. De acordo com a Bíblia, o Messias foi para esse lugar para descansar sozinho. Afundado na tristeza pela notícia da morte de João, ordenada por Herodes Antipas, mas foi seguido por uma multidão. Quando anoiteceu, os discípulos sugeriram que ele dispensasse os seguidores para que pudessem comer, mas ele respondeu que não era necessário que fossem embora, e pediu para servir as pessoas com os alimentos que tivessem ali. Foi quando os discípulos disseram que só tinham 5 pães e 2 peixes. Avião está convicto de que os objetos achados demonstram que esse é o local onde milhões de cristãos viram esse milagre, apesar de outras teorias arqueológicas situarem esse ponto em outros lugares da região, rejeitando essa situação com o argumento de que o nível do lago, nessa área, cobria a zona, algo que as novas descobertas contradizem. O historiador Flávio Josefo descreveu nos seus textos a cidade de Betsaida, e explicou que o rei judeu Filipe, o tetrarca, a transformou, fazendo com que o local se transformasse de uma vila de pescadores em uma autêntica cidade romana. Não muito longe dali, na cidade de Tiberíades, na margem oposta do lago, novas escavações situam Magdala, o povoado onde nasceu e viveu Maria Madalena, uma das figuras femininas mais relevantes da Bíblia. Os responsáveis pelas mais novas descobertas arqueológicas na zona, querem fazer das terras próximas ao Mar da Galileia um lugar de peregrinação, culto e turismo, e por isso querem acompanhar os passos do Messias, e percorrer as paisagens por onde ele e seus discípulos caminharam. Para muitos dos que creem, pisar na terra em que o Messias viveu, e ver resquícios que datam de sua época, e que põem no mapa atual os lugares apresentados na Bíblia é, além de uma experiência repleta de emoção, uma forma de reafirmar a própria fé. Em 19 de agosto de 2017, arqueólogos descobriram uma pedreira do tempo romano que era utilizada para a produção de utensílios caseiros, podendo esclarecer algumas normas de conduta em prática durante os dias do Messias. A descoberta foi feita casualmente durante escavações em Reiné, na Baixa Galileia, quando construtores abriam fundações para a construção de um centro municipal de desportos, sendo já a segunda descoberta deste tipo que acontece nesta região do norte de Israel. A Autoridade para as Antiguidades de Israel explicou que as escavações trouxeram à luz do dia uma cave, cortada com ferramentas de corte, cujas marcas ficaram gravadas no teto, nas paredes e no pavimento, com muitos pedaços de pedras dispersos por todo o lado, certamente sobras do fabrico de canecas e tigelas de pedra produzidas num torno. Segundo os peritos, os antigos trabalhadores teriam trazido as pedras em bruto, desde a pedreira para o fabrico de objetos caseiros, especialmente canecas e malgas de vários tamanhos. Para o Dr. Jonathan Adler, professor sênior na Universidade de Ariel, e atual diretor das escavações, nos tempos antigos, a maioria das louças,
panelas e louças eram feitas de cerâmica. No entanto, no primeiro século da era cristã, os judeus por toda a Judéia e Galiléia também usavam louça e recipientes para armazenamento feitos de pedra calcária, talvez para fins religiosos. Adler explicou que, segundo a antiga lei ritual judaica, os vasos feitos de cerâmica tornavam-se facilmente impuros, tendo por isso de ser quebrados. A pedra, pelo contrário, era considerada um material que nunca se poderia tornar ritualmente impuro. Como resultado disso, os antigos judeus começaram a produzir algumas das suas louças de uso diário em pedra. Apesar de vasos em calcário serem bem conhecidos em muitos dos sítios arqueológicos espalhados por todo o país, é extremamente raro descobrir um sítio onde tais vasos eram de fato fabricados. O arqueólogo prosseguiu afirmando que até agora só foram encontrados outros 2 locais semelhantes, na vizinhança de Jerusalém, demonstrando a importância que havia então na observância do ritual de purificação, não só em Jerusalém, como até na longínqua Galiléia, importante para judeus e para cristãos. As autoridades responsáveis pelos achados informaram que os mesmos são de grande importância para os peritos da época, tanto judeus como cristãos. Para os judeus, o achado comprova que a observância das leis rituais de purificação era ampla e não apenas confinada a Jerusalém, pelo menos até a época da revolta judaica de Bar Kokhba, que terminou no ano 135 d.C. Talhas de pedra, usadas nos dias do Messias. Para os peritos cristãos, esta descoberta traz à luz um pouco mais do estilo de vida na época do Messias. O fato de os judeus desta época usaram talhas de pedra para fins religiosos está bem documentado nas fontes talmúdicas e também no Novo Testamento, afirmou Yardena Alexandre, arqueóloga especializada no estudo da Galiléia. Da época romana, Alexandre alegou ainda que a descoberta constitui uma irresistível ligação ao relato das bodas de Caná registrado no Novo Testamento, em que a água transformada miraculosamente em vinho pelo Messias, tinha sido colocada em 6 talhas de pedra que ali estavam para o habitual ritual da purificação dos judeus, podendo conter cada uma mais de 80 litros. O relato encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 2. A evidência torna-se ainda mais clara quando se constata que o local da descoberta, Reiné, fica próximo da aldeia de Cafar Caná, que muitos acreditam ser o local do primeiro milagre do Messias. Segundo Alexandre, é provável que grandes contentores em pedra do tipo mencionado no relato das bodas de Caná da Galiléia tenham sido produzidos na região da Galiléia. Em 24 de agosto de 2017 foi encontrado um mosaico de 1500 anos em Jerusalém. A peça com inscrição em grego pode ajudar na compreensão dos projetos de construção do imperador bizantino Justiniano, o Grande. A placa foi descoberta durante obras para instalar cabos de comunicação na Cidade Velha. Arqueólogos israelenses apresentaram parte de um piso de mosaico de 1500 anos com a inscrição em grego dos nomes do imperador bizantino Justiniano, o Grande, e um sacerdote ortodoxo. O mosaico foi descoberto durante obras para instalar cabos de comunicação na cidade antiga de Jerusalém. Davi Gelman, diretor da escavação em Jerusalém Oriental, disse que, apesar de a área ser rica em achados arqueológicos, poucos objetos com inscrições dessa natureza foram encontrados. Texto direto e cartas de pessoas daquela época são relativamente raros, disse. A inscrição completa diz: o mais piedoso imperador romano Flávio Justiniano, e o maior sacerdote, e abade amante de Deus, Constantino, levantou o prédio em que este mosaico foi posto durante a 14ª indicção. A indicção é um método de contar o tempo criado no Império Romano, em ciclos de 15 anos, que era usado para fins tributários. Os arqueólogos sugerem que a inscrição em grego, datada de 550 ou 551 d.C., celebra a fundação de um edifício que se acredita ter sido um albergue para peregrinos perto do portão de Damasco, uma das entradas da cidade velha de Jerusalém. Justiniano, o Grande, foi um dos principais governantes da era bizantina. Constantino, o sacerdote ortodoxo, era o abade da igreja Nea, a maior igreja em Jerusalém quando foi construída, em 543 d.C., e uma das maiores do Império Romano do Oriente. Gelman afirmou que o mosaico, com 1,14 metros de comprimento em seu lado mais longo, nos mostra a forma como igrejas e mosteiros funcionavam na época e torna esta peça única. Ela nos diz que o abade, o chefe da grande igreja de Jerusalém, não era o responsável apenas por aquela igreja específica, explicou.
Os especialistas esperam que a descoberta contribua para a compreensão dos projetos de construção de Justiniano. O mosaico foi descoberto quase intacto, cerca de 1 metro abaixo do nível da rua, enquanto Gelman e sua equipe faziam uma escavação de rotina antes da chegada de trabalhadores para colocar cabos de comunicação. Estávamos muito perto de fechar a escavação quando notei algumas das pedras de mosaico, que estavam num ângulo diferente e pareciam ser um pouco mais escuras, contou Gelman. Limpei aquele pequeno canto e descobri ser o canto inferior esquerdo da própria inscrição. Naquele momento, percebi que tínhamos um achado muito especial aqui. O fato de a inscrição ter sobrevivido é um milagre arqueológico, disse Gelman. Todo arqueólogo sonha em encontrar uma inscrição em suas escavações, especialmente uma tão bem preservada e quase inteiramente intacta. O mosaico, descoberto há algumas semanas, foi apresentado à imprensa nesta quarta-feira, 23/8. Novas escavações na cidade de Davi revelam imigração israelita para a capital Jerusalém. Em 4 de setembro de 2017, novos achados nas escavações em curso nas ruínas da cidade de Davi, na capital Jerusalém, comprovam a deslocação de milhares de israelitas das tribos do norte para Jerusalém. Uma assinalável quantidade de carimbos encontrados nas escavações e datados da época do primeiro templo revela uma mistura de nomes do reino de Israel e de Judá, que eram utilizados em correspondência burocrática oficial do período posterior à queda do reino de Israel, às mãos dos assírios, em 720 a.C. As dezenas de gravações em barro eram usadas em cartas e documentos, que eram amarrados com uma corda e selados com barro fresco sobre o qual era pressionado o sinete, carimbo, com o nome ou a marca do expedidor. Este impressionante filão foi descoberto em recentes escavações, que têm estado a decorrer em 3 edifícios da Idade do Ferro, e que tinham ficado soterrados no tempo pela destruição da cidade pelos babilônios no ano 586 a.C. No meio das dezenas de sinetes, carimbos, está um raro achado de um sinete intacto com o nome Arriave Ben, filho de Menahem, uma referência a 2 reis de Israel, mas encontrada na capital do reino de Judá, Jerusalém. Vários outros nomes foram descobertos nestes impressionantes achados, entre eles o nome Pinhas, um nome ainda hoje utilizado em Israel. Segundo um dos responsáveis destas escavações, estes nomes israelitas agora encontrados em Jerusalém indicarão que muitos israelitas refugiaram-se em Jerusalém depois da destruição do reino de Israel pelos assírios. Uma cidade construída há 7.000 anos foi encontrada no Egito. A descoberta foi realizada por uma missão arqueológica do Ministério de Antiguidades do país, cujo turismo tem diminuído de forma considerável desde a queda do ditador Hosni Mubarak, em 2011. O local fica perto do Templo de Sete I, um memorial do período do Novo Reinado que fica na cidade antiga de Abidos. Especialistas acreditam que ela tenha sido a capital do Egito do final do período pré-dinástico, ao início das dinastias. Segundo as autoridades egípcias, as construções foram desenvolvidas há cerca de 7.000 anos, na época da primeira dinastia. Na cidade antiga, os arqueólogos encontraram cabanas, ferramentas, cerâmicas e cerca de 15 grandes túmulos. Estes são importantes porque podem provar que a cidade era o lar dos oficiais egípcios mais importantes da época. Os túmulos encontrados no cemitério são maiores do que alguns túmulos reais construídos em Abidos durante a primeira dinastia, o que reforça a importância e o alto status social das pessoas enterradas ali durante o começo da história do Egito Antigo, afirmou o Ministério de Antiguidades. Em entrevista à BBC, o professor Chris Eyre, da Universidade de Liverpool, reforçou a importância da cidade descoberta. A alguns quilômetros de onde esses materiais foram encontrados, temos um cemitério que possui tumbas reais de diferentes períodos, de antes das dinastias até os primeiros reis, a serem identificados, explica. Cientistas encontram cópia mais antiga do Evangelho em uma múmia. Um grupo de cientistas encontrou a cópia mais antiga do Evangelho em um papiro reutilizado para construir a máscara de uma múmia egípcia, revelou a agência EFE. Craig Evans, doutor em estudos bíblicos e um dos responsáveis pela descoberta. Trata-se de um fragmento do Evangelho de São Marcos, localizado há 3 anos e que, agora, especialistas consideram como o primeiro manuscrito do Novo Testamento da Bíblia, de que se tem conhecimento. Os cientistas acham que a origem do papiro remonta ao 1º século de nossa era, entre o ano 80 e 90 d.C., o que representa uma grande novidade. Até então,
As cópias mais antigas datavam do século II depois de Cristo. Os especialistas acreditam que alguém escreveu o fragmento de texto no papiro, e depois, outras pessoas reciclaram o material, muito caro na época, para elaborar a máscara funerária. As máscaras de papel eram utilizadas pelas pessoas pobres do Egito, não tendo relação com as feitas em ouro e joias para cobrir os rostos dos grandes faraós, explicou Evans. Acredita-se que São Marcos escreveu seu evangelho em Roma, acompanhado de São Pedro. Mas como a cópia viajou, da atual capital italiana, ao Egito, o caminho não é assim tão longo, garante o pesquisador. No Império Romano, o correio tinha a mesma velocidade de hoje em dia. Uma carta escrita em Roma pode ser lida no Egito semanas depois. Marcos escreveu seu evangelho no final dos anos 60 depois de Cristo, portanto, era possível encontrar uma cópia no Egito 20 anos depois, defende. Para determinar a data dos papiros, os cientistas usaram uma técnica que permite descolar o papel das máscaras sem danificar a tinta. Dessa forma, os textos podem ser lidos com a mesma clareza. Esse evangelho é uma das centenas de documentos que estão sendo analisados pela equipe de Evans, composta por mais de 30 especialistas. Estamos recuperando antigos documentos do primeiro, do segundo e do terceiro século depois de Cristo. Não só documentos bíblicos, mas também textos gregos clássicos ou cartas pessoais, explicou Evans, que revelou que alguns deles pertencem do poeta grego Homero, autor de grandes obras clássicas como Ilíada e Odisseia. No caso do fragmento do Evangelho de São Marcos, foram analisadas também o design do projeto e as decorações da máscara, assim como o estilo da escrita e a datação do material, através do uso do isótopo carbono 14. No final do ano, as descobertas serão divulgadas em uma revista especializada. Só então o público conhecerá qual o trecho do Evangelho de São Marcos escondido nos papiros da máscara egípcia. Que pena! O enigma das pirâmides do Egito. Cientistas acharam um papiro, que consideram ser o mais antigo até hoje encontrado. Aí se revela como foram transportadas 170 mil toneladas de calcário para construir as pirâmides de Gizé. Dúvidas desfeitas, talvez parcialmente, por uma equipe de arqueólogos que encontrou um antiquíssimo papiro, no qual é contado o processo de transporte dos milhares de pedregulhos de calcário usados para a construção da pirâmide do faraó Quéops, a maior do complexo funerário de Gizé, situado a cerca de 20 quilômetros da capital egípcia, o Cairo. Durante anos, divergências geraram várias teses sobre a construção das pirâmides. Agora, uma equipe liderada por Pierre Italy, que passou 4 anos a decifrar o papiro, confirma que as pedras foram mesmo transportadas por barcos construídos para o efeito, através de canais criados no rio Nilo, para construir a grande pirâmide de Gizé, o túmulo do faraó Quéops, pai de Quefren e avô de Miquerinos, que dão nome às duas outras grandes pirâmides. 170 mil toneladas de calcário foram transportadas através de barcos e de canais artificiais criados para o efeito. O túmulo de Quéops foi construído há 4.000 anos. 2550 a.C. Já se sabia que as pedras de granito tinham chegado de um local a 800 quilômetros de Gizé, e que as de calcário tinham sido cortadas a 13 quilômetros de distância, em Tura. As maiores dúvidas consistiam em perceber como tinham sido transportadas. Desde o dia em que o descobrimos, tornou-se evidente que tínhamos o mais antigo papiro encontrado em todo o mundo, salientou o arqueólogo Pierre Italy, que produziu um documentário sobre a questão para a televisão britânica, Canal 4. No papiro, escrito por um homem de nome Merê, que se identifica como armador, tendo a cargo 40 embarcações, refere-se que milhares de operários qualificados usaram barcos para navegar em canais escavados ao longo do Nilo para transportar as pedras calcárias. Os barcos eram mantidos juntos por cordas grossas, algumas das quais foram encontradas junto do papiro, ainda num estado aceitável. Depois de transportarem os pedregulhos, os operários egípcios descarregavam-nos para um porto interior a poucos metros da base da pirâmide. No total, cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra foram assim transportados ao longo de 2 décadas, para dar início ao complexo fúnebre de Gizé, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e hoje, a maior atração turística do Egito. Arqueologia subaquática no Mar Negro. O projeto vem sendo desenvolvido no Mar Negro há quase 3 anos, realizando um dos maiores projetos arqueológicos marítimos na história no fundo do Mar Negro, que levou quase 3 anos. Os investigadores encontraram 60 barcos antigos bem conservados.
De acordo com o anúncio dos membros do projeto de arqueologia marítima do Mar Negro, se trata de barcos romanos, bizantinos e otomanos, entre os quais há um que tem quase 2.500 anos. Acredito que realizamos um dos descobrimentos mais importantes da arqueologia subaquática mundial. O que temos é um barco antigo que se conservou quase por completo, com muitos elementos que até agora são totalmente desconhecidos para a ciência. Cita o canal de TV da Bulgária, com as palavras de Dragomir Gerbov, do Centro de Arqueologia Subaquática Sozopol, Bulgária. Este conjunto deve formar um dos melhores museus submarinos do mundo dos barcos e da navegação marítima, assegurou John Adams, professor da Universidade de Southampton, Reino Unido, que dirigiu a expedição. A conservação em quase todos os casos é excepcional devido à total falta de oxigênio em grande profundidade. Em 2015, os arqueólogos subaquáticos do projeto de arqueologia marítima do Mar Negro iniciaram um projeto para estudar o fundo desse mar, visando obter informações sobre a subida das águas depois da última glaciação. Desde essa altura, os investigadores realizaram 3 estudos de campo que concluíram em setembro deste ano, com informações da Sputnik News. E essas foram as últimas descobertas de 2017. Creio que ainda muitas coisas nos será revelada pela arqueologia bíblica, que sempre vem com novas revelações incríveis, e que acaba nos surpreendendo. Eu pessoalmente gosto muito deste tema.